Olá pessoal, tudo bem? Esse segundo vídeo, então, a gente vai continuar discutindo, né, o Marx, só que agora a gente vai falar sobre a questão da infraestrutura e da superestrutura e também da ideia de superação do capitalismo dentro da perspectiva marxiana. No vídeo anterior, nós discutimos sobre o método de estudo do Marx, como ele passa a interpretar a sociedade a partir de uma base material, ou seja, né, de como os seres humanos se organizam para produzir a sua própria vida material. E a partir disso, a gente tem então a ideia da relação entre indivíduo e sociedade dentro da perspectiva do Marx, que para ele, né, não é a sociedade que determina o indivíduo e nem o indivíduo que determina a sociedade, mas sim tanto a sociedade e o indivíduo, né, eles estão em constante transformação e essa transformação ocorre de maneira simultânea. O indivíduo, ao transformar a sociedade, ele se transforma e a sociedade que dá as bases materiais nas quais o indivíduo vai atuar para poder transformá-la. Então, visto isso, agora a gente vai entrar na ideia da infraestrutura e da superestrutura. Então, o que é a infraestrutura e a superestrutura dentro da perspectiva marxiana? A gente vai começar falando dessa temática utilizando um conceito do próprio Marx, que vai estar no prefácio à Crítica da Economia Política, no qual ele diz o seguinte, abre aspas, na produção social de sua existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade, relações de produção que correspondem a um dado grau de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política, e à qual correspondem determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que lhes determina o ser, ao contrário, seu ser social determina sua consciência. Fecha aspas. Então essa é uma passagem bastante famosa, né, quando vai se falar sobre a questão da infraestrutura e da superestrutura. Então, como que a gente entende, né, a diferença entre infraestrutura e superestrutura e o que significa cada um desses elementos? Quando nós falamos aqui da infraestrutura, a gente está falando da base econômica da sociedade, da base material da sociedade. Essa base material da sociedade está relacionada com como que a sociedade se estrutura propriamente dita, né? Como que a sociedade se organiza para produzir a sua vida material. E é isso que o Marx vai falar, que cada sociedade, em cada momento histórico, ela organiza a produção da sua vida material de uma maneira específica. E é essa organização da sua produção que o Marx vai chamar de modo de produção. Então, cada período histórico possui um modo de produção. A gente pode colocar modo de produção feudal, modo de produção escravista, modo de produção capitalista. Então, isso está se referindo à forma como a sociedade se organiza para produzir a sua vida material, a sua própria existência material. O modo de produção ele vai compreender dois aspectos. Quais são esses aspectos? O primeiro são as forças produtivas. O que são as forças produtivas? São as tecnologias, as ferramentas de produção, as máquinas de produção e a própria força de trabalho. Então, cada sociedade, em cada momento histórico, né, do desenvolvimento histórico, ela possui forças produtivas específicas, ferramentas específicas, tecnologias de produção específicas. E o outro elemento são as relações de produção, ou seja, como é organizada a atividade produtiva. Aqui, no caso, a gente fala, né, tanto das forças produtivas, também como a posse e a distribuição dos meios de produção. Né, como que está distribuído esses meios de produção, nas mãos de quem eles estão. E também como que a sociedade ela se divide para produzir a sua vida material. Então, são esses dois elementos que caracterizam o modo de produção. As forças produtivas de determinado período e a relação de produção, como que os indivíduos se organizam para produzir a vida material. Essa infraestrutura, ela é determinante no sentido de que ela gera uma outra estrutura, que é aquilo que o Marx vai chamar de superestrutura. A superestrutura é, então, ela é uma dimensão imaterial, então, que ela corresponde a essa infraestrutura. Cada infraestrutura, cada estrutura econômica de uma sociedade, ela vai gerar uma superestrutura específica, que vai exercer um papel fundamental, que é legitimar
a forma como esse modo de produção ele está organizado e, além de legitimar, né, ele faz com que haja uma sustentação desse modo de produção, ou seja, ela é responsável pela manutenção desse modo de produção. Quais são, então, essas infraestruturas, né, essas superestruturas? A gente pode utilizar aqui como exemplo o próprio Estado, as leis, a religião, a política, a moral. Então, elas são dimensões imateriais, ou seja, não são concretas dentro da sociedade, só que elas exercem uma função fundamental que é garantir, né, a manutenção dessa base econômica da sociedade. Então, ela exerce uma relação de sobredeterminação em relação à base econômica da sociedade. Um exemplo que a gente pode pensar dentro dessas sociedades históricas é a sociedade feudal. A sociedade feudal ela tem lá as suas forças produtivas que se baseiam sobretudo, né, nas ferramentas que consiste numa produção artesanal. Então, as ferramentas que estão relacionadas à produção artesanal e as relações de produção de uma sociedade feudal são relações de servidão. Então, são esses dois fatores que caracterizam o modo de produção feudal, né? Essa produção na terra e tudo mais. Na sociedade feudal, a gente tem uma instituição, que é a principal instituição da sociedade feudal, que é a Igreja Católica. A Igreja Católica ela tem um papel moral na sociedade que é muito importante. Através, né, do cristianismo, ela faz tanto com que a nobreza quanto que os servos eles compartilhem dos mesmos valores religiosos. Só que a Igreja Católica ela vê o trabalho como algo negativo e ela condena o lucro dentro da sociedade. E isso permite com que os indivíduos, na verdade, eles não mudem a sua condição social. Por isso que a sociedade da Idade Média, a sociedade feudal, ela é uma sociedade basicamente estática, né? Com quase nenhuma mobilidade social. Então, né, a superestrutura ela exerce essa função, ela legitima a existência dessas relações existentes dentro da própria sociedade. No caso, então, como pensar a questão da infraestrutura e da superestrutura dentro da sociedade capitalista? O Marx vai falar o seguinte, que a história das sociedades é a história da luta de classes, né? Que todas as sociedades, historicamente falando, elas possuíram as classes possuidoras e, portanto, as classes opressoras e as classes destituídas, as classes oprimidas. No capitalismo não é diferente. No capitalismo a gente tem duas classes sociais fundamentais que são a burguesia e o proletariado. Isso não quer dizer que não há outras classes dentro do capitalismo, mas a burguesia e o proletariado são as classes fundamentais que empreendem o conflito entre as classes sociais, né? A luta de classe, então, ela é caracterizada por esses dois grupos sociais. E aqui tem um conceito importante que é a ideia de classe social no Marx. O que caracteriza uma classe social dentro da perspectiva marxista? Não é a questão da renda, não é a questão do status que o indivíduo tem na sociedade. Na perspectiva do Marx, o que caracteriza uma classe social é a posição que os indivíduos ocupam dentro das relações de produção. Então ele vai caracterizar a burguesia como os proprietários dos meios de produção. São aqueles que detêm, né, a posse privada das forças produtivas. E quais são as forças produtivas dentro da sociedade capitalista? São as indústrias, são os bancos, são as grandes propriedades de terra, são as tecnologias. Então esses são os meios de produção dentro da sociedade capitalista. E quem é o proletariado? O proletariado ele não possui propriedade privada dos instrumentos de produção. A única propriedade privada que o proletariado tem é o seu próprio corpo físico, ou seja, a sua própria força de trabalho. Então, como ele é expropriado dos instrumentos de produção, ele é obrigado então a vender a sua força de trabalho, e ele é livre para vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, são esses elementos que caracterizam, né, a burguesia e o proletariado ou as classes sociais dentro da perspectiva do Marx. Qual é a posição que eles ocupam dentro das relações de produção. Dito isso, é importante a gente pensar então a teoria da mais-valia. Quando Marx vai falar da questão da mais-valia, ele está falando de como o valor ele é gerado dentro da sociedade. Então, a gente precisa levar em consideração a ideia da mercadoria. Tanto que o primeiro capítulo do Capital, né, que é o livro do Marx, que vai analisar, né, a economia da sociedade capitalista, ele começa falando sobre
a mercadoria. A mercadoria, ela não é um elemento específico do capitalismo, ela já existia em outras sociedades. Por quê? O que é uma mercadoria? Mercadoria é tudo aquilo que a gente produz a partir do nosso trabalho para satisfazer as nossas necessidades. Então, é o produto do nosso trabalho, né? É algo que é resultado do nosso trabalho que nós criamos para satisfazer as nossas necessidades. Só que no capitalismo, a mercadoria ela toma um caráter fundamental, que todas as relações que se dão dentro do capitalismo são relações que ocorrem através da mercadoria e da sua circulação, da sua compra e da sua venda. O Marx vai falar que as mercadorias elas possuem uma característica básica que é o valor. Esse valor ele possui um duplo caráter. O que seria isso? Ele vai falar que toda mercadoria ela tem um valor de uso. O valor de uso ele é determinado qualitativamente, ou seja, é determinado pelo aspecto material dessa mercadoria, a capacidade que essa mercadoria tem para satisfazer uma necessidade. Um exemplo é uma blusa de lã, por exemplo. Uma blusa de lã, ela cumpre uma função, ela satisfaz uma necessidade que é nos aquecer. Assim como uma bicicleta, né, também é uma mercadoria, ela satisfaz uma necessidade que é fazer com que a gente se locomova de maneira mais fácil. O carro também é uma mercadoria que faz com que a gente se locomova, né, por distâncias mais longas e mais rápido ainda. Então, esse é o valor de uso dessas mercadorias, a necessidade que essas mercadorias elas satisfazem. Só que a mercadoria, além de possuir um valor de uso, ela tem também aquilo que o Marx vai falar que é o valor de troca. O valor de troca é a capacidade que uma mercadoria tem para ser trocada por outra mercadoria com valor de uso distinto. Então, é a capacidade que eu tenho para poder trocar uma blusa de lã por, né, uma bicicleta. O que elas têm em comum? Elas não têm nada em comum e elas têm valores de usos totalmente distintos, né? A blusa aquece e a bicicleta ela permite a nossa locomoção. O que permite então que eu possa trocar duas mercadorias com valores de uso distintos, com características totalmente distintas, que se a gente for levar em consideração, elas não têm, né, nem a mesma matéria-prima. A matéria-prima que a gente utiliza para fazer a blusa é uma e a que a gente utiliza para fazer a bicicleta é outra. Então, qual que é o elemento que é comum a essas mercadorias que permite com que eu possa trocá-las? Se a gente for pensar aí, entre aspas, numa troca justa. O Marx vai falar que o que determina a grandeza do valor da mercadoria é a quantidade de trabalho que foi utilizado para fazer essa mercadoria, a quantidade de trabalho socialmente necessário para a produção desse valor de uso. Só que como que eu meço a quantidade de trabalho? E aí que vem, né, o elemento fundamental para a gente pensar o valor de troca, que é como que a gente mede a quantidade de trabalho. A gente mede a quantidade de trabalho pelo tempo de trabalho. Quanto tempo de trabalho foi gasto para produzir uma mercadoria. Só que aí, o tempo de trabalho ele não se caracteriza a partir da habilidade daquele que produz. Se eu produzo uma blusa mais rápido que você, não quer dizer que a minha blusa vai ser mais barata que a sua, porque não é a habilidade que determina o valor de troca, mas sim o grau de desenvolvimento das forças produtivas. Quais são as tecnologias de produção que a gente está utilizando para produzir essa blusa? Então, a gente pode pegar aqui como exemplo a ideia da manufatura. Vamos supor que, né, num período, na Idade Média, por exemplo, onde predominava a manufatura, você levava 2 horas para produzir 1 quilo de tecido. Então, 2 horas seria o tempo de trabalho socialmente necessário que vai caracterizar o valor de troca dessa mercadoria, 1 quilo de tecido. Com o surgimento, né, da indústria, com o surgimento da indústria têxtil, sobretudo, né, tear a vapor, vamos supor que essa produção ela diminuiu 1 hora. Agora, para produzir o mesmo quilo do mesmo tecido, eu passei a produzir esse quilo de tecido em 1 hora. O produto, a mesma mercadoria, com o mesmo valor de uso, só que agora aqui a gente tem tempos de trabalho socialmente necessários diferentes para produzir essa mercadoria. O que vai determinar o preço dela? Então, a tecnologia aqui que é a mais desenvolvida, porque no mercado eu não vou comprar uma mercadoria idêntica, né, àquela que eu tenho, são 2 mercadorias distintas. Eu não vou comprar uma que é mais cara.
só porque ela levou mais tempo para produzir. Então agora o valor de troca ele passa a ser determinado, né, pelo grau de desenvolvimento das forças produtivas. Então, independentemente se eu continuar produzindo de maneira manufatureira, o meu quilo de tecido ele vai ter o mesmo valor do quilo de tecido que é produzido pelo tear a vapor. Então, é isso que vai determinar o valor de troca dessas mercadorias. Dito isso, a gente pode pensar então a ideia da exploração, como que a exploração ocorre dentro do capitalismo. O Marx vai falar o seguinte, que o lucro na sociedade capitalista advém do trabalho. Na verdade, essa ideia que o lucro advém do trabalho, o Marx ele vai obter essa perspectiva estudando os economistas liberais ingleses. Então, o Adam Smith e o David Ricardo, eles vão falar que o que gera riqueza dentro da sociedade é o trabalho. Não é a posse da terra que gera riqueza, mas sim é o trabalho que gera riqueza. O trabalho é a única coisa que gera valor dentro da sociedade. Porque a terra parada não produz nada. Mas a partir do momento que você despende trabalho nessa terra, essa terra ela passa a gerar produtos, a gerar valor. O Marx ele vai um pouco além dos economistas ingleses ao falar que, na verdade, não é o trabalho por si só que gera valor. O trabalho sim gera valor, mas o que gera lucro dentro da sociedade capitalista é justamente a exploração do trabalho. Então ele vai falar o seguinte, que o lucro ele vai surgir dentro do processo produtivo através do tempo de trabalho não pago ao trabalhador que é apropriado pelo capitalista. E é isso que o Marx vai chamar de mais-valia. Esse tempo de trabalho que o trabalhador utilizou para criar um valor, só que ele não recebe desse valor criado o equivalente ao que ele produziu, ele recebe apenas uma parte. Para exemplificar isso, eu trouxe uma charge que ela vai mostrar essa relação que seria um empresário contratando um funcionário para trabalhar numa fábrica de peças. Nessa fábrica, né, esse empresário ele tem 100 funcionários. Cada um desses funcionários, eles produzem 50 peças por mês, o que dá um total de 5.000 peças. Nesse caso aqui, no diálogo dessa charge, o rapaz falou, nossa, então você ganha muito dinheiro, né, produzindo essas peças. Aí ele começa a explicar, não, ó, eu tenho um gasto, por cada peça que eu produzo, eu tenho um gasto de 3.000, só que eu vendo no mercado por 3.200. Então, qual que é a relação aqui? Aonde está a mais-valia dentro dessa relação? Aqui a gente tem que ter em mente, primeiro, né, um conceito que é a ideia do capital constante. O que é o capital constante dentro da perspectiva marxiana? Capital constante é o valor que é gasto no processo produtivo. É o valor que o empresário, ou o capitalista, no caso, ele gasta para comprar a matéria-prima daquele produto que ele fabrica, é o valor que ele gasta para manutenção das fábricas, né, das máquinas que ele utiliza, é o valor que ele gasta para comprar os insumos, é o valor que ele gasta para pagar a conta de energia, para pagar a conta de água dessa fábrica. Então, é o valor que é totalmente gasto dentro do processo produtivo. Cada peça aqui, pegando, né, nessa charge fala que cada trabalhador produz por mês 50 peças. Pegando como exemplo, então, se ele gasta 3.000 para produzir uma peça, 50 peças, então, ele tem como gasto de capital constante, né, pela produção de cada trabalhador, o equivalente a 150.000. Só que ele vende essas peças no mercado a 3.200, ou seja, o valor dessas peças no mercado seria de 160.000. Da onde surge esses 10.000? E é isso que o Marx vai falar. Quem pega essas matérias-primas, todos esses insumos, essas tecnologias e transforma em algo mais valioso é o próprio trabalho, né? Então, é o resultado do trabalho desses funcionários que vai gerar essa diferença de valor, que são esses 10.000. Então, essa diferença de valor, né? Esses 10.000, ele vai para o bolso do trabalhador? Não, mas apenas uma parte desse valor, que é aquilo que o Marx vai chamar de capital variável. O capital variável está relacionado ao tempo de trabalho necessário, ou seja, o tempo de trabalho que o trabalhador trabalha que vai pagar o seu salário. Então isso o Marx vai chamar de capital variável, que ele varia de trabalhador para trabalhador, né, de acordo com o grau de
desenvolvimento desse trabalhador, de especialização desse trabalhador, ele pode executar um trabalho mais caro, um trabalho mais barato, mas esse então seria o capital variável, aquele trabalho, é o valor que é gasto com o salário dos trabalhadores. Então, você tem aqui um custo total de produção de 153 mil por trabalhador. Só que como o valor de mercado é 160 mil, o empresário ele tem ainda um lucro de 7 mil por trabalhador, levando em consideração que essa fábrica tem 100 trabalhadores, então ele teria um lucro aí mensal de 700 mil. E 700 mil não foi ele que produziu, mas quem produziu esses 700 mil foram os trabalhadores. Qual foi o trabalho do capitalista? O trabalho dele foi ser o proprietário dos meios de produção. Mas quem produz o valor, então, é o trabalho, e é o trabalho do trabalhador nesse caso. Marx vai falar também da existência de duas formas de mais-valia. Então, a gente tem aqui a mais-valia absoluta, que é aquela mais-valia que está relacionada ao aumento da produtividade, mas esse aumento da produtividade ele está relacionado ao aumento da jornada de trabalho. Então, você faz com que o trabalhador ele trabalhe por mais tempo e trabalhando mais tempo ele passe a produzir mais. E isso vai aumentar, então, o seu lucro, isso vai aumentar a sua taxa de mais-valia. Uma analogia com a sociedade moderna, a gente pode pensar, é a ideia das horas extras, né? Você tem uma demanda maior, então você faz com que o trabalhador ele fique mais tempo na empresa, produzindo mais, para que ele supra a necessidade dessa demanda. Mas aí você vai me falar, mas o trabalhador quando faz hora extra, ele também recebe a mais. Ele recebe a mais de fato. Contudo, ele nunca vai receber o equivalente àquilo que ele produz. Ele vai receber sempre uma parte daquilo que ele produz. E também o capitalismo, ele se desenvolve. Então, ele aprimora essas maneiras de obter essa mais-valia. Hoje, por exemplo, nem todo mundo recebe pelas horas extras, porque as empresas elas adotam, juridicamente, legalmente, a ideia do banco de horas. Então, quando eu tenho uma demanda muito grande, eu faço com que o trabalhador ele trabalhe mais, produza mais, e aí quando eu estiver num período onde a demanda é menor, eu posso até dispensar esse trabalhador, então eu não preciso gastar contratando, pagando ele essas horas extras. E a outra forma de mais-valia que o Marx vai demonstrar é a ideia da mais-valia relativa. A mais-valia relativa ela também aumenta o lucro do capitalista, aumentando a produtividade, só que essa produtividade ela não está relacionada ao aumento da jornada de trabalho. Essa produtividade ela está relacionada com o desenvolvimento das técnicas produtivas ou desenvolvimento tecnológico. Então aqui eu desenvolvo máquinas que façam o trabalho desses trabalhadores ou eu aprimoro as técnicas de produção para fazer com que a mesma quantidade de trabalhadores eles passem a produzir mais em menos tempo. Então, aqui a gente tem então a mais-valia absoluta relacionada ao aumento da produtividade com o aumento da jornada de trabalho e a mais-valia relativa que se relaciona ao aumento da produtividade com o desenvolvimento das técnicas produzidas. Todas elas aumentam então essa taxa de mais-valia obtida pelo capitalista. Por que ocorre essa relação, E aqui a gente tem um conceito importante na perspectiva do Marx, que é o conceito de alienação. O conceito de alienação não foi o Marx que desenvolveu, e sim um filósofo alemão, que viveu no mesmo período do Marx, que é o Ludwig Feuerbach. O Feuerbach ele vai escrever um livro, onde ele vai fazer uma crítica ao cristianismo, à ideia da religião. Então, o que a gente precisa entender aqui, primeiramente, pela ideia de alienação? Alienação seria uma ideia da inversão da relação entre sujeito e objeto. Então, ela transforma o agente em ser passivo, que, por sua vez, transforma o ser passivo num ser ativo. Como que isso se dá no campo da religião? Para o Feuerbach, a alienação religiosa, então, que é a ideia que ele vai desenvolver, ela consiste numa operação que faz com que o homem passe a considerar algo como algo exterior a ele e acima dele, aquilo que na verdade é resultado da sua própria criação. Então ele está dizendo justamente o seguinte: ao fazer a crítica da religião, ele demonstra que Deus,
que os homens não foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas sim Deus foi criado à imagem e semelhança dos homens. Só que se Deus é uma criação dos homens, essa criação dos homens ela tomou um caráter que passa agora, né, na sociedade que ele tá discutindo nesse momento, passa a determinar o próprio comportamento dos homens. Então, esse é o processo de inversão da relação entre o sujeito e o objeto. O produto, né, da minha ação, aquilo que eu criei, passa a determinar agora o meu comportamento. Então, Marx ele pega essa perspectiva, né, do Feuerbach, essa crítica da alienação que o Feuerbach vai construir e vai ampliar essa crítica e levar ela para as relações de produção dentro da sociedade capitalista. Então, até agora, quando a gente está falando do método, o Marx está falando que o trabalho ele é fundamental para a gente pensar, né, o ser humano, para pensar a própria sociedade. Por quê? É o ser humano transformando a natureza a partir do trabalho que ele desencadeia todo o processo histórico. Então, é o trabalho, essa relação dialética do trabalho de transformação da natureza para a supressão das nossas necessidades que modifica não só a natureza, mas modifica o próprio ser humano. Então, é o fato do ser humano realizar o trabalho que nos configura como ser humano, que cria a nossa consciência social. Só que no capitalismo, da crítica do Marx, o trabalho ele toma uma característica totalmente distinta a essa, porque no capitalismo o trabalho ele se torna alienado, né? Então, a gente pode compreender essa dimensão do trabalho alienado para o Marx a partir de 3 pontos, né, fundamentais. O primeiro delas é o fato de que no capitalismo, né, é uma sociedade que se baseia na propriedade privada dos meios de produção. Se a propriedade dos meios de produção ela é privada, ou seja, ela não pertence a todo mundo, mas a um grupo específico, uma pessoa específica, que é no caso o capitalista, o produto do nosso trabalho, aquilo que a gente produz, né, os objetos que nós produzimos, também não pertencem a nós. Eles são de propriedade, né, dos donos desse meio de produção, dos capitalistas. Então eu trabalho. O produto do meu trabalho ele não é de minha propriedade. Ele é, na verdade, algo independente de mim, algo estranho a mim. Eu produzo isso, mas ele não tem nenhuma relação direta comigo. Eu não me identifico dentro daquela produção. O outro fator é a ideia de que o trabalho é algo exterior ao operário, né? Ou seja, o trabalhador ele se sente mortificado dentro do processo de produção. Porque esse trabalho que você realiza massivamente, vamos dizer assim, é um trabalho que você não se realiza nele. Tanto que, né, você trabalha lá de segunda a sexta-feira. Chega sexta-feira, você, nossa, né, final de semana. Por quê? Porque o trabalho não é algo que te realiza, então você não se identifica naquele trabalho, portanto você não gosta de trabalhar, você trabalha porque aquilo é uma necessidade. É através do trabalho que você vai obter o meio necessário da sua sobrevivência, que no caso aqui é o salário. Você nem produz aquilo que você precisa para sobreviver. Você produz algo, né, e recebe um salário por isso, e é a partir desse salário que você vai poder, né, obter os elementos que você precisa para sobreviver. E por último, né, a ideia de que o próprio trabalhador representado, né, na sua atividade, que é o trabalho, ele também não pertence a si próprio, mas é ao outro. Por quê? E o contrato, né, o capitalista ele vai lá e contrata um trabalhador para exercer funções que ele quer que o trabalhador exerça. Então, aqui há uma perda do trabalhador de si mesmo. O trabalhador ele nem se pertence, porque ele está se vendendo ao outro. E é isso que caracteriza a ideia do trabalho alienado na perspectiva do Marx. Por quê? Porque para ele, dentro do capitalismo, o trabalhador ele se torna também uma mercadoria. Então, no capitalismo, o trabalhador nada mais é do que uma mercadoria. E o que caracteriza uma mercadoria? O Marx vai falar que é o valor. Toda mercadoria tem um valor de troca e um valor de uso. Qual que é o valor de uso da mercadoria trabalhador? O valor de uso do trabalhador é o que o seu trabalho produz, ou seja, fui contratado para produzir cadeiras, o meu valor de uso é cumprir essa função. Fui contratado para dirigir um ônibus, o meu valor de uso é dirigir esse ônibus. Então, é a função que eu realizo enquanto trabalhador, é o que a minha força de trabalho vai produzir. E qual que é o valor de troca do trabalhador? O valor de troca do trabalhador
nada mais é do que o próprio salário, que é determinado pelo tempo de trabalho que esse trabalhador trabalha. Então, se eu trabalho 6 horas por dia, o meu salário vai estar regulado de acordo com a quantidade de horas que eu trabalho por dia. Se eu trabalho 8 horas por dia, o meu salário vai ser, né, determinado pela quantidade de horas que eu trabalho por dia. Mas aí você vai poder dizer, mas por que um engenheiro, por exemplo, ele ganha mais do que um mestre de obras ou que um pedreiro? Porque, né, o que determina o valor da mercadoria, né, o valor de troca de uma mercadoria, é o tempo de trabalho socialmente necessário que foi gasto para produzir essa mercadoria. Então, se a gente for comparar, por exemplo, aqui, né, o engenheiro que tem um salário maior do que um mestre de obras e um pedreiro, para você criar um engenheiro, você vai levar muito mais tempo, você vai precisar de muito mais educação. Então, essa mercadoria no mercado, né, no mercado de troca, vamos dizer assim, ela é uma mercadoria mais valiosa. O mestre de obras, ele não precisa ter tanto estudo assim, ele tem que ter experiência prática, mas ele não precisa ter tanto estudo. Então, por não ter tanto estudo, a sua mercadoria, esse tipo de mercadoria é um pouco, né, mais desvalorizada. E no caso do pedreiro, então, que você não precisa nem ter tanta experiência e nem ter tanto estudo, aí essa é uma mercadoria mais desvalorizada ainda. Então, o trabalhador, enquanto mercadoria, ele também possui um valor de uso, que é a função que ele exerce dentro da produção, e também o valor de troca, que é determinado pelo tempo que levou para construir essa mercadoria, para produzir essa mercadoria, né? E aí nós temos aqui o tempo de troca, o valor de troca determinado pelo salário que cada um desses trabalhadores recebe. Mas por que os trabalhadores então se submetem a essa relação de mercadoria? Porque aqui a gente tem uma relação de coisificação, a gente transforma o trabalhador numa coisa. Então o trabalhador que antes criava as mercadorias, ele passa a ser entendido dentro do processo de produção capitalista também como uma mercadoria. Só que o trabalhador ainda é uma mercadoria especial. Por quê? Porque ele é a única mercadoria que produz novas mercadorias. É ele que junta as matérias-primas e cria algo diferente a partir do seu trabalho. E o Marx vai dizer, né, um dos elementos que fazem com que o trabalhador ele se submeta a essa relação é o fato dele não ter consciência dessa relação de exploração que ele vivencia dentro da sociedade. O engenheiro, mesmo que ele esteja submetido a uma relação de exploração, mas por ter um salário que supra as suas necessidades e lhe dê, né, certas vantagens dentro da sociedade, ele não se identifica como pedreiro, ele é diferente do pedreiro, mesmo os dois estando submetidos a relações de produção. E aí é que entra também, né, o elemento da superestrutura dentro da sociedade capitalista, que é para a gente pensar mesmo a ideia da ideologia. O que é a ideologia? A ideologia, na perspectiva do Marx, é uma distorção da realidade, ou uma inversão dessa realidade. São as ideias que predominam dentro da sociedade que servem aos interesses das classes dominantes. Por quê? Porque elas camuflam as contradições existentes na sociedade e, ao camuflar, esconder essas contradições que existem dentro da sociedade, essas relações de exploração que existem dentro da sociedade, elas contribuem não só para reproduzir a sociedade capitalista, mas para reproduzir as desigualdades sociais existentes dentro da sociedade capitalista. Tanto nós, né, quando a gente vai obter produtos, né, tecnológicos, a gente nunca leva em consideração a situação dos trabalhadores que produzem esses produtos. Hoje, as principais empresas de tecnologias, elas têm as suas fábricas, né, as fábricas que produzem as suas tecnologias na Ásia. E as condições desses trabalhadores são precaríssimas, né? São condições extremamente precárias. Só que a gente, quando adquire esses produtos, a gente não leva em consideração em nenhum momento a condição desses trabalhadores, mas sim, né, o que aquela mercadoria que a gente está obtendo, ela representa dentro da sociedade, qual é o status que ela nos dá dentro da sociedade. E isso tem uma distorção e uma inversão muito grande da realidade. Por quê? Porque aqui no capitalismo, o trabalhador ele passa a ser visto como um objeto dentro da sociedade, porque agora ele é só uma mercadoria, e os produtos do nosso trabalho, as mercadorias que a gente produz para satisfazer as nossas necessidades, elas adquirem, né, praticamente vida dentro da sociedade, que é a ideia do fetichismo no Marx.
Essa ideia do fetichismo seria quando a gente acaba atribuindo vida a bens materiais, a coisas mortas, né? Então, ter o celular, né, do ano, o celular da maçãzinha, né, eles nos dão um status dentro da sociedade. Ter a calça daquela grife específica, ela nos dá o status dentro da sociedade. Então, essas relações sociais, elas se dão a partir dos produtos que nós consumimos e não a partir das nossas relações propriamente ditas. E a partir disso, né, revelando essas contradições dentro da sociedade capitalista, que o Marx vai pensar então a ideia de superação do capitalismo. O que é o capitalismo para ele? O capitalismo nada mais é do que um sistema econômico, né, que se baseia na propriedade privada dos meios de produção, só que esse sistema econômico que se baseia na propriedade privada dos meios de produção, ele tende à concentração da riqueza. O objetivo do capitalismo é concentrar a riqueza na mão, né, de poucas pessoas. Então, cada vez menos no desenvolvimento do capitalismo, a gente tem menos empresas acumulando mais riquezas. E esse acúmulo de riquezas acaba ampliando cada vez mais as desigualdades, e ao ampliar as desigualdades, elas geram mais tensões sociais, né? Hoje, se a gente for pegar o Brasil como exemplo, você tem lá as 6 pessoas mais ricas do país, elas detêm a mesma riqueza que a metade da população mais pobre do país. Ou seja, há uma concentração muito grande de riqueza que amplia cada vez mais as desigualdades sociais e cada vez, né, as tensões sociais, então, elas são aumentadas, elas são tensionadas. Então, o Marx né, a questão do Marx é justamente essa. A compreensão das contradições internas do capitalismo, ela vai permitir às classes trabalhadoras não só perceber a sua condição de motor dessa sociedade, porque é ela quem produz as riquezas existentes dentro da sociedade, mas quando a classe dos trabalhadores tomar consciência da sua condição dentro da sociedade, ela vai passar a se organizar para expropriar os seus expropriadores, com o objetivo de socializar os meios de produção. É a partir daí que o Marx vai desenvolver a ideia do socialismo, né? E, sobretudo, a ideia do socialismo científico. No vídeo anterior eu tinha falado, né, que uma das referências teóricas do Marx são os socialistas franceses, os ditos socialistas utópicos. Esses autores, eles pensavam uma sociedade mais igualitária, mas eles não faziam a crítica ao capitalismo. O Marx, né, através desse estudo dos elementos que constituem a sociedade capitalista, pensando na gênese da sociedade capitalista, ele vai demonstrar que essa sociedade aparente, na verdade, é uma sociedade totalmente contraditória. Então, os trabalhadores, tendo a consciência dessas contradições existentes dentro da sociedade, eles conseguiriam tomar, então, as rédeas, né, dessa sociedade, fazer com que se organizassem para conseguir superar as contradições dentro dessa sociedade. Por isso que ele vai pensar uma ideia de socialismo que posteriormente vai ser chamado pelo Engels, um parceiro do Marx, de socialismo científico. O socialismo científico seria a ideia, então, de um sistema econômico transitório, né, que se refere à superação do marxismo. E o socialismo, na perspectiva do Marx, ele estaria organizado em torno da ditadura do proletariado. Quando nós falamos de ditadura do proletariado, dentro da perspectiva marxista, a gente não está falando da ditadura enquanto um sistema político, ou como um modelo político, né? O Estado monárquico, o Estado ditatorial, o Estado democrático, por exemplo. Não. A ditadura do proletariado, ela se refere a um Estado que intervém na sociedade de forma a preservar os interesses dos trabalhadores sobre a influência do proletariado. Se o proletariado é a maior população da sociedade, ele deve determinar quais são as condições nas quais a sociedade ela deve, né, seguir, ela deve se comportar. O socialismo tem por base eliminar o elemento fundamental do capitalismo, que é a propriedade privada dos meios de produção. Então, aqui, os meios de produção eles seriam de propriedade comum, de propriedade desse Estado. Só que
o socialismo não é um fim em si mesmo dentro da perspectiva marxista. O socialismo seria uma fase de construção das condições históricas para o surgimento de uma outra sociedade que eliminaria todas as classes sociais e eliminaria também o próprio Estado, porque o Estado, na perspectiva do Marx, ele é um instrumento de dominação de classe. Ele é uma superestrutura que vai garantir uma infraestrutura baseada numa relação de exploração de uma classe sobre a outra. Então, quando Marx fala do comunismo, ele está falando de uma sociedade que vai além das classes sociais. É uma sociedade que vai ser criada a partir das condições sociais históricas, que o socialismo vai ter que cumprir esse papel, para que seja superadas as contradições e as próprias classes sociais. Nesse sentido, né, a gente pode entender, então, a perspectiva do Marx e o papel da ciência no pensamento marxiano, né, como instrumento de conscientização para as classes e para os grupos explorados. Né? Para ele, somente quando os trabalhadores, então, tomarem consciência das condições de exploração a que estão submetidos dentro da sociedade capitalista, é que esses trabalhadores, né, nós trabalhadores, os trabalhadores em gerais, vão ter condições sociais históricas necessárias para superar esse modelo de sociedade. Então, o papel da ciência é justamente revelar as contradições existentes dentro da sociedade capitalista, e é justamente essa a crítica que o Marx faz, né? Então, todo esse caminho que o Marx faz para pensar o materialismo histórico, para pensar a relação de exploração dentro da sociedade, é para revelar, então, essas contradições existentes. Então, só a ciência seria capaz, né, de revelar as contradições existentes dentro da sociedade. Então é isso, pessoal. A gente chegou ao fim agora do conteúdo do Marx. Deixei lista de exercícios para vocês lá na plataforma da FTD. Se tiverem dúvidas também, questões, manda mensagens que aí eu respondo para vocês e a gente vai conversando. E aí na próxima aula a gente já começa um novo autor, né, para fechar os clássicos da sociologia, que é o Max Weber. Obrigado, até mais.